Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Elislene Andrade, sua professora de matemática, e quero convidar você para ficar comigo agora no Sexto Tempo, uma ação entre a Secretaria Municipal de Educação e os Centros de Mídias Educacionais de Manaus. Vem comigo, porque vamos aprender! Nossa aula de hoje é sobre polígonos. Vamos ver então a definição. É uma figura geométrica plana fechada formada por segmentos de reta. Esses segmentos de reta são chamados lados. A palavra polígono vem do grego e significa muitos ângulos. Um polígono pode ser classificado de diferentes formas. Primeira forma, ele pode ser convexo ou não convexo. É fácil perceber a diferença visualmente aí, de forma intuitiva, mas a gente pode falar um pouquinho assim, ó. Se a gente marcar dois pontos dentro de um polígono, ligar esses dois pontos, a gente forma um segmento de reta. Toda vez que 100% desse segmento de reta está dentro do polígono, ele é um polígono convexo. Do contrário, ele vai ser um polígono não convexo. Outra forma de classificar é como regular ou irregular. O que é um polígono regular? É um polígono que tem todos os lados congruentes, com a mesma medida, e também os lados com a mesma medida congruentes. Se o polígono tem lados diferentes, ele vai ser classificado como irregular. Outra maneira de classificar o polígono é com relação ao número de lados. Inclusive, isso tem a ver com a nomenclatura dele. Se um polígono tem 3 lados, ele é chamado de triângulo. 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágonos. E assim sucessivamente. Elementos de um polígono. Nós temos ângulos internos, nós temos ângulos externos, temos também diagonais e temos vértices, além dos seus lados. Soma de ângulos internos de polígono. Toda vez que a gente precisar determinar a soma de todos os ângulos internos de qualquer polígono, nós podemos utilizar essa fórmula. Soma interna igual a n-2 vezes 180. O que é esse n? É o número de lados do polígono. Se eu quiser calcular a soma de um pentágono, o pentágono tem 5 lados. Então eu vou substituir o n por 5 e realizar o cálculo utilizando essa fórmula. Polígonos regulares, como nós já falamos ainda há pouco. Um polígono ele é regular quando ele é tanto equilátero, lados congruentes, quanto equiângulo, ângulos congruentes. O que é congruente? Mesma medida. Exemplo, triângulo equilátero, os 3 lados são iguais, os 3 ângulos iguais a 60 graus. Um quadrado em que a gente tem os 4 lados iguais, 4 ângulos medindo 90 graus. Temos também um pentágono regular, em que cada lado tem a mesma medida e cada ângulo mede 108 graus. Se o polígono for regular, podemos determinar a medida de cada ângulo interno pela relação. Presta atenção, hein, abençoado? Nós só podemos utilizar essa relação se o polígono for regular, ou seja, se ele tiver todos os lados iguais, então todos os ângulos internos também serão iguais. Então nós vamos aproveitar ali, ó, e dividir a soma interna pelo número de lados. Essa fórmula vai te dar exatamente quanto é a medida de cada um dos ângulos internos de um polígono regular. Soma dos ângulos externos de um polígono. Cuidado para não confundir, hein? Até agora nós falamos de ângulos internos, agora a gente está fazendo referência com os ângulos externos. E aí, antes da gente verificar quanto é a soma dos ângulos externos de qualquer polígono, a gente vai verificar como é que a gente faz o tracejado de um ângulo externo. Então, veja bem, nós temos aqui ó, um triângulo ABC. Nós vamos escolher traçar o ângulo externo no vértice C. Então, o que a gente vai fazer? Vamos prolongar o lado BC, tá vendo o pontilhado azul aí? E aí, como é que a gente vai fazer para traçar o ângulo externo? A gente vai começar no triângulo e vai marcar até o lado pontilhado em azul. Presta atenção, o ângulo externo não é toda essa região circular, o ângulo C. É simplesmente começando no triângulo, terminando no pontilhado. Aí a gente tem o ângulo externo relativo ao vértice C. Podemos fazer isso com os 3 vértices. Agora sim, a soma dos ângulos externos de qualquer polígono é sempre igual a 360, o que é maravilhoso. Você não tem que se preocupar em calcular nada, não depende do número de lados. Se é um triângulo, a soma é 360. Se é um quadrado, a soma é 360. Se é um pentágono, a soma é 360. Fica muito mais simples, não é verdade? Se o polígono for regular, podemos determinar cada um dos seus ângulos externos pela fórmula. AE é igual a 360, que é a soma dividido pelo número de lados. Exemplo 1. Qual é a soma dos ângulos internos de um hexágono regular e quanto mede cada um deles? Se é um hexágono, temos 6 lados, n igual a 6. Voltando lá para a fórmula da soma dos ângulos internos. SI é igual a n-2 vezes 180. Esse n agora vale quanto? Quanto? Isso mesmo, 6. Então, 6 menos 2, 4. O 4 vai multiplicar com 180, que dá 720. Então, a soma dos ângulos internos de um hexágono sempre vai ser 720 graus.
Depois ele pediu para a gente calcular quanto é cada um, já que se trata de um hexágono regular. Então nós vamos pegar essa soma, 720, e dividir pelo número de lados, que é 6. 720 dividido por 6 igual a 120 graus. Diagonal do polígono. As diagonais em um polígono são segmentos de reta que ligam dois vértices não consecutivos através da sua região interna. Pareceu meio confuso, né? Mas nada mais é do que você partir de um vértice, atravessar o polígono e chegar em outro vértice. Por que não podem ser dois vértices consecutivos? Porque se você fizer com dois vértices consecutivos, você vai determinar o lado do polígono. E nós queremos a diagonal, então sempre atravessando. Temos aí como exemplo um quadrado, que tem 4 lados, 2 diagonais. Temos aí um pentágono, 5 lados, 5 diagonais. E temos aí essas outras figuras com 6 e 7 lados com suas respectivas diagonais. Veja bem, nós não precisamos desenhar toda vez o polígono e traçar as diagonais. Nós temos uma fórmula para o cálculo das diagonais de qualquer polígono. Então vamos lá. O número de diagonais em um polígono convexo é calculado pela fórmula D igual a N, que multiplica N menos 3 dividido por 2, onde N é sempre o número de lados e D a quantidade de diagonais. Exemplo 2. Quantas diagonais tem um eneágono e qual a soma dos seus ângulos externos? Fica bem atento aí, hein? Tem muita diferença entre interno e externo. Então vamos lá, se é um eneágono, tem 9 lados, n igual a 9. Como ele quer as diagonais, nós vamos utilizar a fórmula n que multiplica n menos 3 dividido por 2. Substituindo o n por 9 vai ficar assim, 9 que multiplica 9 menos 3 dividido por 2. E aí, qual é a prioridade nesse caso? É a multiplicação ou é o parênteses? Isso mesmo, é o parêntese. Então, 9 menos 3, 6. 6 vezes 9, 54. Por último, vamos realizar a divisão por 2, 27 diagonais. Já com relação à soma dos ângulos externos, é só lembrar, né? É sempre o mesmo valor, 360 graus. Vamos continuar agora com quadriláteros. O que é um quadrilátero? Quadriláteros são polígonos que têm 4 lados, 2 diagonais e a soma interna é sempre igual a 360 graus. São exemplos de quadriláteros: o quadrado, o retângulo, o paralelogramo, o trapézio e o losango. Classificação dos quadriláteros. A classificação dos quadriláteros depende da quantidade de lados paralelos. Temos 2 classificações. Ou ele é um trapézio, vamos ler aqui sobre o trapézio. Um quadrilátero com um par de lados paralelos é chamado de trapézio. Esses lados se chamam base. Nós temos 3 tipos de trapézio. Nós temos o trapézio retângulo, em que há a presença de 2 ângulos retos. O que é ângulo reto? Isso mesmo, 90 graus. Temos o trapézio isósceles, em que dois lados têm a mesma medida, e esses 2 lados não são os lados paralelos. Fixa aí. Os lados paralelos a gente chama de base. E temos o trapézio escaleno, onde as 4 medidas têm tamanhos diferentes. 2. Um quadrilátero com 2 pares de lados paralelos é chamado de paralelogramo. A exemplo, quadrado, retângulo, losango e os próprios paralelogramos. Característica dos paralelogramos. Os lados opostos são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. As diagonais do paralelogramo se interceptam, ou seja, se cruzam nos seus respectivos pontos médios. E os ângulos opostos dos paralelogramos são congruentes. Casos especiais de paralelogramos. Primeiro é o losango. Ele é um paralelogramo em que os 4 lados são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Os ângulos opostos também são congruentes e as diagonais se interceptam em 90 graus. Retângulo é um paralelogramo em que os 4 ângulos internos são retos, ou seja, medem 90 graus e apresentam 2 pares de lados congruentes. Suas diagonais são também congruentes. Quadrado é um paralelogramo em que os 4 lados são congruentes. Os 4 ângulos internos são retos e as diagonais se interceptam em 90 graus. Atenção, hein? Ele é um caso particular de retângulo e também de losango. Exemplo 3. Sobre os quadriláteros, julgue as afirmativas a seguir. Número 1. O quadrado é também um losango e um retângulo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 2. O losango sempre possui lados congruentes. Verdadeiro, nós vimos que o losango sempre tem os 4 lados iguais. 3. Um trapézio é um caso de paralelogramo. Muito cuidado e atenção aí. Nós vimos que na classificação dos quadriláteros, ou ele é trapézio ou ele é paralelogramo. Então não tem como ser as 2 coisas ao mesmo tempo. Logo, essa afirmativa 3 é falsa. Resposta correta, então, letra C. Somente a alternativa 3 é falsa.
Fala galerinha, se liga nessa dica aqui, ó. Os polígonos regulares possuem fórmulas simples para calcular a soma de seus ângulos internos, o valor de cada ângulo interno e o número de diagonais, sempre considerando como mais importante a quantidade de lados do polígono regular. Já nos quadriláteros, as relações podem ser analisadas tanto pelos lados quanto pelos ângulos, dependendo do tipo de quadrilátero. Curtiu a dica? Então bom estudo! Bem, eu já fiz minha parte. Agora é contigo, abençoado, porque vamos exercitar. Questão 1. Nas diversas placas de regulamentação, temos a de parada obrigatória, como mostra a figura abaixo. Sendo esta placa um octógono regular, o valor da soma dos ângulos internos SI é, será que é 1.800? 1.440? 900 ou 1.080 graus? Agora é com você! Vamos à solução da questão 1. Ele quer que você diga quanto é a soma dos ângulos internos de um octógono. Para isso, você tem que lembrar que o octógono tem 8 lados. Então, nós vamos utilizar aquela fórmula que nós vimos ali, de SI igual a n-2 vezes 180. Substituir o n por 8. Fica assim, então, 8 menos 2 vezes 180. Prioridade do parênteses, 8 menos 2, 6. 6 que multiplica 180 dá 1.080 graus. E aí, acertou? Alternativa correta, letra D. Muito bem. Questão 2. Determine o número de diagonais de um decágono e marque a alternativa correta. Letra A é um número negativo, B é um número par, C é um número ímpar ou D é um número decimal.
Vamos à solução. Decágono tem 10 lados, então o nosso n vale 10. Ele pediu para você determinar o número de diagonais, então você vai ter que utilizar a fórmula n que multiplica n menos 3 dividido por 2. Substituindo o n por 10 fica assim, 10 que multiplica 10 menos 3 dividido por 2. Prioridade aí é o parênteses, então 10 menos 3, 7. 7 que multiplica 10, 70, dividido por 2, então D é igual a 35 diagonais. E agora a gente vai avaliar. 35 é um número negativo? Não. É um número par? Também não. É um número ímpar? Sim. Então a resposta correta, letra C. Questão 3. Após estudar sobre os quadriláteros, Kailon observou a bandeira do Brasil e identificou todos os quadriláteros presentes nela. As figuras observadas por Kailon foram: letra A, losango e retângulo, letra B, losango e quadrado, letra C, círculo e retângulo ou letra D, retângulo e paralelepípedo. É com vocês! Solução da questão 3. É só observar bem, né? Bandeira do Brasil, a parte verde é um retângulo, a parte amarela é um losango e a parte em azul é um círculo que não foi objeto dos nossos estudos hoje. Então, resposta correta, letra A, losango e retângulo. Espero que você tenha acertado todas as questões, mas responde aí, abençoado. Você fez o seu melhor? Eu espero que sim. A aula de hoje está chegando ao fim, mas antes vejamos o que aprendi hoje. A aula de hoje foi sobre polígonos. Polígonos regulares. Nos polígonos regulares, o valor do ângulo externo sempre vai ser igual a 360 dividido pelo número de lados. Valor do ângulo interno sempre vai ser a soma dos ângulos internos dividido pelo número de lados do polígono. Soma dos ângulos externos. Em qualquer polígono, a soma dos ângulos externos vai ser igual a 360. Soma dos ângulos internos, aí a gente vai obedecer a fórmula 180 que multiplica n menos 2. Não tem problema se inverter e escrever n menos 2 vezes 180. Número de diagonais dos polígonos, obedece a fórmula n que multiplica n menos 3 dividido por 2. Elementos de um polígono, nós temos os lados, os ângulos externos e internos, temos as diagonais e temos os vértices. Vimos também os quadriláteros. O que é um quadrilátero? Um polígono de 4 lados. Quais são os elementos? Nós temos ângulos internos e temos diagonais. Sempre duas diagonais e a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é igual a 360. Tipos de quadriláteros. Vimos que pode ser um trapézio. Temos 3 tipos, isósceles, retângulo e escaleno. Ou o quadrilátero pode ser um paralelogramo. Temos como exemplo retângulo, losango e quadrado. A aula de hoje chegou ao fim e eu estou muito feliz de você ter ficado comigo até agora.
Continue estudando, no final vai valer a pena. Tchau, tchau!